Falando um pouco mais sobre o motivo, ou os motivos, que são vários, para não limitação ou para não se estipular um prazo para permitir ou não a realização desse aborto legal em caso de estupro. A gente tem mais informações a respeito disso agora. Esse projeto de lei que está em discussão no Congresso Nacional e que equipara o crime de homicídio ao aborto, no caso dessa gestação acima de 22 semanas, é bom a gente lembrar que atualmente a gravidez é fruto de violência sexual. E é uma das situações, isso é óbvio, mas é preciso falar sobre isso mais uma vez. E é uma das situações onde o aborto é autorizado pela Justiça aqui no Brasil, para reforçar mais uma vez a informação. No ano passado, o Brasil registrou quase 75 mil casos de estupros. E esse é o maior número da história. Nesse mesmo período, foram mais de 2.600 abortos realizados. E, de acordo com o Ministério da Saúde, esses procedimentos foram feitos por via legal. Cerca de 140 abortos foram de meninas com até 14 anos de idade, exatamente o que a Tânia trouxe no comecinho do programa. Os médicos, ou pelo menos relacionado a isso, os médicos recomendam que a interrupção da gravidez seja feita o quanto antes. É uma corrida contra o tempo e para impedir uma formação muito adiantada do feto. Sociólogos e pesquisadores apontam alguns motivos que levam essas meninas, essas mulheres, a buscarem ajuda quando a gestação já está muito avançada. Além do longo processo jurídico para ter autorização do aborto, os pesquisadores acreditam que a desigualdade social, a diferença de facilidade no acesso à informação de qualidade pelas várias regiões do Brasil, o apoio familiar e a educação sexual que influenciam. Tânia, todos esses pontos a gente já trouxe aqui, né? A questão de se descobrir, às vezes, que se está grávida, o que muitas vezes, principalmente em casos de crianças, demora a acontecer. A burocracia, quando se descobre para ter acesso a esse aborto legal. E quando se tem tudo isso, a tomada de decisão, que é difícil chegar a essa decisão pelo aborto ou não. Então, não dá para criminalizar ainda mais, e eu volto na mesma pergunta que eu fiz lá no início. Você reduzir toda uma complexidade médica, científica, social e que envolve segurança pública em 22 semanas. Exatamente. Eu estava até fazendo uma reflexão aqui, pensando, né? O Código Penal, ele é de 1940, nós estamos em 2024. Olha o retrocesso que está sendo proposto, mesmo diante de tanto conhecimento, de tanta informação que circula. Quase 100 anos depois, nós vamos restringir aquilo que em 1940 as pessoas entendiam, aceitavam, porque, no fundo, uma lei, uma norma, ainda mais um Código Penal, ele é reflexo de uma sociedade, de um tempo. São as regras que foram aceitas ali por várias gerações, né, ao longo dos anos. E agora, de repente, por causa de uma ideologia, provavelmente, não sei, também não compete a mim discorrer sobre isso, mas agora a gente chega num ponto em que uma mudança de tamanho impacto daquilo que foi aprovado em 1940 e vinha sendo decidido pelos tribunais também, a jurisprudência se solidificando e tudo mais, e a sociedade aceitando aquilo, porque são situações realmente excepcionais. E, de repente, numa canetada, coloca um caráter de urgência em questões tão profundas e complexas, né? Então, é difícil de acreditar que isso se resume apenas ao problema daquilo que está escrito num projeto de lei, a meu ver, desculpem dizer, mas imprestável. Né? Há questões muito maiores por trás disso. Mas quem sabe, né, do limão se faça limonada e, de repente, num momento como agora, consigamos algum avanço na preocupação, de fato, com o que está acontecendo com as mulheres, com a violência que elas sofrem, com as meninas. Esses dados que saíram essa semana, né, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, eles são muito preocupantes. Aqui, mais de 48 mil mulheres foram assassinadas no Brasil em uma década, né? Então, são números que precisam ser levados em consideração, independente de ideologia, se a pessoa concorda com uma coisa, ou religião e tal. Não podemos ignorar o fato de que o país não pode prosperar enquanto a violência chegar nesses níveis. Então, se uma menina precisou recorrer ao aborto com o apoio de sua família ou não, enfim, ou uma mulher está correndo risco, né? Porque a gente até falou pouco sobre isso, uma mulher que está com uma gravidez de altíssimo risco, e isso aconteceu depois da 22ª semana, que ela vai ter que penar e procurar meios dificílimos para conseguir uma exceção, se fosse, né, mudado aí o Código Penal, enfim,
E acaba afetando, no fundo, as pessoas mais vulneráveis, né? Que são aquelas que não têm acesso a advogado, a plano de saúde, são as que estão no fundo do poço. Então, vamos olhar para essas pessoas, vamos nos preocupar. E não digo somente o legislador, mas todos, né? A sociedade inteira precisa prestar atenção nisso. Como que essa discussão deve acontecer, Ana? Citei agora há pouco que a Advocacia Geral se manifestou ao STF a pedido da Corte a respeito dessa discussão, essa ação que trata da sistolia fetal. E o próprio advogado-geral da União foi no sentido de que quem deve definir essa questão é o Congresso. E eu imagino que quando o advogado-geral da União diz isso, não quer dizer só os parlamentares, durante uma sessão no plenário, se debruçarem sobre isso. Não é só isso, é uma discussão que envolve a sociedade também. De que forma isso deve acontecer na sua visão? Lívia, eu acho que o quanto mais nós conseguirmos a participação popular, até participação direta, por meio de uma consulta pública, mas é essencial, imprescindível, que haja participação da CCJ, que é a Comissão de Cidadania e Justiça, porque é por meio dela que vão ser levados aos parlamentares estudos, informações técnicas, fundamentos que vão além do achismo. E agora, correndo um pouco o risco de ser muito feminista para alguns, o fato é que existem muito poucas mulheres no Congresso Nacional. Discutir uma pauta como essa, que diz respeito, vamos dizer assim, exclusivamente ao corpo da mulher, é muito delicado de se fazer sem que haja a participação direta da mulher, né? Então, por meio da CCJ, fazendo consultas públicas, os parlamentares, se eles quiserem mesmo resolver essa situação, realmente melhorar a situação do aborto e da violência sexual no Brasil, eles precisam escutar as mulheres. Raquel? Eu queria também chamar a nossa audiência para uma reflexão. Quando nós estamos falando nesse parágrafo que querem inserir no artigo 128, que justamente são as hipóteses de exceção ao crime do aborto, são hipóteses de extinção de punibilidade. Quando a gente fala que há a possibilidade do aborto não ser punível quando decorrente a um grave perigo de vida para a mãe, decorrente ao crime de estupro e, recentemente, por decisão do STF, pelo feto anencéfalo. Quando a gente tem essas hipóteses que retiram a responsabilidade punitiva do Estado à prática de um ato que hoje é considerado crime, vamos refletir para quem que o legislador está atingindo ao implementar uma punição, mesmo em caso de estupro, no artigo 128, que são as exceções. A gente tem falado aqui, a gente falou nesse debate, justamente são para crianças, meninas e adolescentes. São meninas e adolescentes que não tiveram respaldo do Estado, muito menos familiar, e ali, numa gravidez avançada, decorrente a um crime hediondo, a um estupro, teve notícia. Essa menina é vulnerável economicamente, essa menina é vulnerável socialmente, é vulnerável no seu seio familiar, é uma menina que foi abandonada também pelo Estado e que esse mesmo Estado que não proporcionou a proteção da dignidade desta menina quer puni-la. Mas algumas pessoas podem falar, você está falando em crianças e adolescentes, a punição obviamente vai ser correlata a um ato infracional, uma internação numa fundação casa, por exemplo. Só que nós estamos falando de um crime que é praticado com violência ou grave ameaça, o aborto. Hoje é considerado um crime contra a vida, violência ou grave ameaça. Vocês sabem com quem que essa menina que está desamparada socialmente, no seio familiar, no seio da sociedade do Estado, ela será jogada, além de ter sido estuprada, junto com menores delinquentes e infratores, latrocidas, homicidas, estupradores. Ela será jogada com, mais uma vez, aqueles que merecem a sua punição. Então, não é um raciocínio distorcido? Será que esse legislador está, sim, olhando para uma lei
para que dê dignidade à pessoa humana e proteja aqueles dentro do Estado Democrático de Direito? Ou será que esse legislador, ele está dando mais elasticidade aos canalhas, aos covardes dos criminosos? Por que esse legislador não muda a chave e vamos discutir a respeito da castração química, por exemplo, aos estupradores? O porquê punir uma vítima de um estupro? Então é só para reflexão da nossa audiência, que eu sei que é qualificada. Eu queria só fazer um comentário. Eu achei assim a fala da Raquel maravilhosa. Fiquei mexida aqui com tudo que ela falou, porque é exatamente isso que acontece. Mas o que também chama a atenção é o seguinte: nós queremos proteger a vida a todo custo. Então, vamos aprovar o projeto de lei e a partir das 22 semanas essa menina não poderá mais realizar o aborto legal, senão ela vai ser considerada uma homicida. Então, essa criança vai levar a termo a sua gestação. Qual é o acolhimento que o Estado pretende dar para essa menina e para esse nenê? Quais são as condições que o Estado vai dar para que essa menina e este nenê consigam ter uma vida digna? Porque é muito fácil falar, você não pode abortar, senão você vai ser condenada como um homicida. Então tá bom, eu vou ter um nenê, mas você vai me ajudar? Você vai me dar condições para que eu tenha uma vida digna ao lado dessa criança? Você vai me dar segurança? Porque muito provavelmente eu ainda estou muito próxima daquele que me estuprou e que daí é o pai dessa criança. Essa é a minha pergunta para você. Quem vai me ajudar a pagar as contas dessa criança, desse nenê que nasceu? Porque eu tenho 13 anos, eu não posso nem trabalhar. Como eu vou conseguir voltar para a escola? Ana, esse Como, né? pai, e se ele vier pedir a paternidade? Ele vai ter direito a ser pai e ter sua paternidade reconhecida, direito de visita? É ele que vai pagar a pensão? Porque aqui no Brasil nós estamos cheios do pai do Instagram. Tem precedentes assim, será, Ana? Você já ouviu falar? Vocês já ouviram falar, meninas? Existia uma Precedentes época em nesse que sentido? existia uma época que a gente tinha a extinção da punibilidade daquele que praticava e que tinha sexo com menores, casando com a vítima. Será que esse legislador quer implementar um outro parágrafo da extinção da punibilidade desse estuprador casando com a vítima? Mas então é algo tão fora da realidade. Desculpa eu cortar, porque realmente é um debate que... qual é a vítima que recorre ao Estado para uma autorização de um aborto? Aquela vulnerável. Aquela que não tem realmente uma carência completa de absolutamente todas as esferas dessa vida. Porque uma vítima que tem condições financeiras, muito provavelmente ela sairá do país. Então nós estamos punindo aquela mulher vulnerável, aquela mulher pobre, aquela criança que não tem acesso à educação, que não tem acesso à proteção, e ali vamos encarcerá-la também porque ela foi vítima. Essa questão da paternidade, há que lembrar que quem tem direito é o bebê. Então, esta gestação levada a termo, a hora que ele nascer, se o pai quiser reconhecer, por mais que ele seja estuprador e criminoso, é o bebê que tem o direito de ter um pai. Então, ele vai poder reconhecer e ter os direitos paternos. E será que esse bebê estará bem assistido no estuprador? Será que ele estuprará esse bebê também? Porque nós, como integrantes do sistema de justiça criminal, sabemos que bebês também são vítimas de crimes sexuais. Sim, então, é algo realmente que sai da racionalidade quando se coloca um projeto de lei dessa forma. Não, e lembrando que a maioria dos estupradores dessas crianças, dessas meninas, são os próprios familiares, as pessoas próprias. Então, é o padrasto, olha a situação. Por isso que eu digo, ele vai ser avô da criança, porque ele é pai da mãe da criança, e ele vai ser pai da criança. O irmão. Estou com dados sobre isso. Vamos aproveitar, então? Eu só queria falar uma coisa sobre... Pode falar, Mônica, já trago os dados porque também. Porque você abriu essa rodada perguntando da demora, né, do acesso e por que as meninas não conseguem, antes de 22 semanas, chegar. E uma questão importante é justamente que a justiça atrapalha. Muitas vezes elas tentam, e nós vimos, teve um caso recente em Santa Catarina, de uma menina de 11 anos, que a juíza estava lá em audiência aberta, né, na internet, todo mundo viu, a juíza não querendo deixar e fazendo perguntas constrangedoras. Vimos uma promotora que dizia para a menina, mas você não consegue segurar mais um pouquinho? 10, a outra, a de Santa Catarina tinha 11, essa outra acho que era Paraná.
a promotora, uma mulher, dizendo para ela, segura mais um pouco, já esse bebê está pronto, pode nascer. Então, esse constrangimento acontece dentro do nosso sistema judiciário, que deveria estar ajudando a menina a ter acesso aos seus direitos. Cumprindo a lei. Cumprindo a lei, está atrapalhando, está atravancando. E aí falta informação, só rapidinho para terminar. Hoje no Brasil, abaixo de 22 semanas, se você foi vítima de um estupro, você não precisa nem pedir autorização. O próprio serviço de saúde deveria encaminhar tudo isso. Mas elas não são informadas. Quando a vítima de estupro chega, e aí, Raquel, você pode falar melhor que eu, chega numa delegacia, ela é informada de que ela, em caso de gravidez, tem direito legítimo a interromper essa gravidez. Ela não é a pílula do dia seguinte, né? Sim. Só para complementar a sua fala, complementar, né? Porque nós estamos aqui, não é num debate, é em falas que se complementam. Quando a gente fala nesse sentido da vítima completamente vulnerável e que dali ela seria criminalizada, porque eu estou batendo nesse artigo 128 do parágrafo que quer a todo custo criminalizar essa vítima de estupro. Vamos colocar como uma exceção, então, se há a possibilidade de um risco de vida para esta menina ao retirar o feto, produto de estupro. Então, é uma exceção que daí, através de uma análise médica, os médicos avaliam que não há essa possibilidade. Aí colocaremos como exceção. E não a exceção, ou seja, a gente está a gente está invertendo a regra da exceção. Se causa um risco de vida para essa menina retirar esse feto, que foi mediante um estupro, mediante um ato criminoso, ali o médico avalia, olha, neste sentido não há possibilidade, porque a gente coloca em risco a vida da própria criança, porque nós escutamos a médica especialista falando que essas meninas, elas têm grave risco de vida quando grávidas. Quando mantém a gravidez, né?